Boa noite, professor. Boa noite. A aula está sendo gravada, tá bom? Então, eu desativei o vídeo de entrada de todo mundo aí. Pessoal, hoje a gente vai falar, deixa eu já botar na tela aqui. Professor, Oi. deixa eu te perguntar, aonde que eu consigo assistir a aula da semana passada? Peraí que eu não vi quem perguntou, mas acho que pela voz foi a Alana. Ô, Alana, eu não... deixa eu ver se eu já postei ela. Mas vai estar o seguinte, a aula da semana passada, ela vai postada, ser a sessão 2.2. Aí vai estar lá na sessão 2.2 em aula. Vai estar sempre na respectiva sessão que a gente estudar. Tá? Ah, tá. Mas a gente está estudando a 2.2, não é a 3.1, não? Não, desculpa. É 3.2. Isso, semana passada foi a 3.2, desculpa. Hoje vai ser a 3.3. Aí vai estar... Então semana passada. Só que Porque eu olhei na 3.1. Não, quer ver? Eu estou até entrando no AVA aqui para poder confirmar, e eu tenho que liberar um negócio lá para vocês também. Aí eu já aproveito e faço isso. Mas vai estar sempre na respectiva conteúdo que a gente estudou. Ela está lá, tá? Aí ela está escrita assim, aula de capital de giro, das vídeo, aula capital... Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela para você aí. Para quem não conseguir visualizar lá, que aí consegue ver, quer ver? Compartilhar meu AVA para vocês. Opa, ele fugiu aqui. Olha aqui, ó. Para vocês vai aparecer essa daqui, olha. 27 de abril. Né? Para outra turma de quinta-feira vai aparecer esse daqui. Para mim aparece os dois, mas vai estar lá aqui, ó, na seção unidade 3, seção 2. O 3, seção 2. Tá? Aí essa de hoje vai vir para cá, para o 3, seção 3. Beleza? Beleza. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. E deixa eu apresentar aqui. Compartilhar isso aqui com vocês. Tchau. Bem, hoje nós vamos falar de administração de estoque, pessoal. Capital de giro, né? Ele passa por vários pontos, né? Dentre eles, o pagamento a fornecedores, o recebimento de clientes, né? Isso vai, como a gente já calculou e já viu, né? Vai influenciar se eu preciso de mais ou de menos. E um item que é muito importante na questão de capital de giro é a gestão de estoque, né? Fazer uma correta gestão de estoque. Porque se eu tiver um estoque muito além do que eu preciso, eu estou com dinheiro parado. E muitas das vezes, enquanto eu estou com esse dinheiro parado no meu estoque, pode ser que eu estou pagando juros, porque eu precisei pagar para o meu fornecedor, de repente, no momento de pagar para o meu fornecedor, eu não tinha o dinheiro, tive que tomar um empréstimo, tive que usar uma conta garantida, e aí estou pagando juros por um item que está parado no meu estoque, né? Que não está sendo usado. Tá bom? Então, a primeira parte da aula hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre a administração de estoque. E aí, logo depois, a gente terminando, né? Esse é um tema que a gente consegue, a gente não demanda a aula toda para ele. Logo depois, eu vou lançar para vocês, eu estou aqui no AVA agora, já disponibilizando, já está lá no AVA, né? Só não tinha liberado o acesso para vocês. Aí eu vou lançar o trabalho. Eu faço isso na hora, melhor. Mas um trabalho que a gente vai fazer, aí eu vou explicar sobre esse trabalho, e a gente já começa, né, a tirar dúvidas, tá bom? Esqueci de entrar aqui no chatzinho também, que é mais fácil pelo celular aqui, para eu acompanhar o chat. Espera aí. Ingressar. Sem vídeo, sem áudio nesse aqui. Ok, chat. Vinícius perguntou aqui, professor, você vai corrigir a atividade que ficou para fazer? Ô, Vinícius, podemos a de caixa? Isso, pessoal, da última aula? Podemos. Vocês querem, como é que vocês querem fazer a turma de uma maneira geral? A gente começa por isso aqui, então, e depois parte para a sequência? Eu acho que é melhor, né? Por mim, tanto faz. Vamos lá, a gente constrói ele aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui um... Aqui.
idade que Estou abrindo, tá? Uma planilha aqui para a gente poder construir ele. Esse aqui. Vamos lá, quer ver? Deixa eu voltar, então. Eu parei, né? Eu vou fazer daquela forma, eu vou copiar as instruções e vou jogar lá na planilha ao lado do Excel e a gente vai construindo, tá? Vamos começar pela parte de vendas aqui, a parte de caixa dela. É da empresa Rosa e Azul, né? Empresa Rosa e Azul. Já vou compartilhar uma planilha com vocês, tá? Depois eu deixo ela corrigida lá também para vocês no AVA. Deixa eu compartilhar aqui. Todos prontos aí? Vamos começar aqui, então. Então, pessoal, a gente vai estar fazendo aquela atividade que ficou, dando uma corrigida nela, né? Vamos construir ela juntos aí, que aí verifica todo mundo se ficou ok. Se tiver alguma dúvida, a gente já mata isso aqui agora, mas a gente passar para o próximo tópico. Então, olha só, a empresa Rosa e Azul teve venda de 2.000 dinheiros em março, 2.300 em abril, e aí nós vamos construir o fluxo para ela para os meses de maio, junho e julho. Essa empresa tem uma expectativa, né, de venda para esses 3 meses de 2.500 dinheiro em maio, 2.300 dinheiro em junho, 2.800 em julho. E essa empresa começa o dia 1º de maio com 500 dinheiros, ou R$500, enfim. Então, o saldo de caixa inicial da empresa aqui no dia 1º de maio está falando para a gente aqui que é de 500, ok? Bem, essa empresa, vamos fazer aquele... Oi? tá? É a mesma atividade que está aqui no livro? Que está aqui na página 164? Isso, eu não sei a página certinho, mas é uma atividade no finalzinho da sessão. Ah, tá. Tá? Obrigada. Então, professor, ele começa o caixa com R$500 só em maio? Você colocou junho e julho também? não, é porque é o seguinte, aqui está uma fórmula que já está puxando, tá? Vamos supor, se eu tivesse recebido 1.000 aqui, ele já vai mudar o junho ali para 1.500, tá vendo? Ah, tá, ok. Se vocês acharem que confunde, eu posso apagar aqui e volto depois. Tá vendo? Vou fazer assim, quer ver? Pronto. Que aí não confunde. Tá? Aí vamos fazer aquele rascunho nosso aqui para a gente ver os recebimentos? Então, olha só. Em março, essa empresa vendeu 2.000. Em abril, essa empresa vendeu 2.300. Maio, junho e julho, essa empresa... Opa, peraí, ficou... Essa empresa tem expectativa de vender 2.500 em maio, 2.300 em junho, 2.800 em julho, né? Aí a gente começa a fazer a parte dos recebimentos. Então, a primeira informação que foi dada é a seguinte: 20% das vendas são feitas à vista. Então, 20% dessas vendas que ela fez em março, ela recebeu em março, 20% da que ela fez em abril, recebeu em abril, e assim por diante. Ou seja, as vendas à vista dela
os recebimentos referentes às vendas à vista dela, nós calculamos aqui que é 20% da receita, certo? Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho mais, para a gente conseguir visualizar tudo aqui. 60% são recebidos no mês seguinte, ou seja, com 30 dias. Então, com 30 dias, ela recebe 60% das vendas. Então, o que ela vai receber aqui em março? O que tinha vendido lá em fevereiro, a gente não sabe, nós não temos essa informação. O que ela vai receber em abril? 60% do que ela vendeu em março. Então, 60% do que ela vendeu em março, ela vai receber em abril. 60% do que ela vendeu em abril, recebe em maio. 60% do que ela vendeu em maio, recebe em junho. Esse 60% que ela vendeu em junho, recebe em julho, ok? E os outros 20%, ela recebe com 60 dias. Então, recebimentos com 60 dias, em março, nós não vamos saber falar, porque nós não temos dados anteriores, assim como abril também não. Agora, em maio, ela vai receber o quê? 20% das vendas que ela fez lá no mês de março, 2 meses depois, né? A informação está aqui, olha. Os demais 20% são recebidos... Sua tela sumiu aí, professor. Não está dando para enxergar, não. Ah, é? É. Aqui está normal. Para mim está normal. Para mim também. Não estou vendo nada. Quem é que não está conseguindo? Eu, Isabel. Eu vou Pois sair e é. entrar. Isso, eu ia te pedir para fazer isso. Eu espero, tá? Tá bom, valeu. Deu certo, Isabel? Não, agora eu estou vendo. Pareceu? Ô, Franciele, eu vi que você também saiu na mesma hora e entrou de novo. Era problema e deu certo agora? Claudinei. Mas agora tá dando. Tá dando? Ótimo, então. Então, continuando aqui, pessoal. O restante dessas vendas de março, ela vai receber lá em maio. O restante dessas vendas de abril, ela vai receber em junho. E os restantes da venda de maio, ela recebe em julho. Vai ter para frente aqui também, mas nos interessa esse cara aqui, né? Nós estamos construindo a projeção de caixa para esse período aqui, olha, maio, junho e julho. Então, olha só, deixa eu mudar esses percentuais aqui. 20% ela recebe à vista, 60% ela recebe com 30 dias, e os outros 60%, os outros 20% é o pessoal com 60 dias. Então, em maio, o que ela tem para receber de venda à vista? Ela tem para receber esses R$500 aqui, que é 20% das vendas 2.500, tá? Em junho, ela tem para receber esses 460, 20% da venda de junho. Em julho, ela tem para receber 560, 20% das vendas de julho, ok? Bem, e os recebimentos à vista? O que ela tem para receber em maio? Ela tem R$1.380, pelo rascunho que nós fizemos. Em junho, ela tem R$1.500. Em julho, ela tem R$1.380, ok? E os clientes que pagam com 60 dias, 2 meses? Então, ela tem R$400 em maio, ela tem 460 em junho, ela tem 500 em julho. Beleza? Na parte de clientes. Aí tem uma outra informação que a atividade nos traz aí, que ela fala assim, essa empresa Rosa e Azul, tem outros rendimentos. Ela recebe 800 dinheiros por mês, né? Vou chamar aqui de outros recebimentos, igual chamou na atividade aí. Então, outros recebimentos é fixo, né? Como, sei lá, de repente é um aluguel, um imóvel que essa empresa tem e aluga. Então, ela recebe todo mês, ou então ela tem participação numa outra empresa e recebe dividendos, por exemplo. Enfim, pode ser N coisas aqui. Então, todo mês ela recebe esses R$800. Fechamos a parte das entradas, dos recebimentos, ok? Vamos agora para a parte... Tranquilo, pessoal, até aí? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Vamos então... Alguém quer falar ou perguntar? As entradas não são somadas, não, professor? Tipo 2.500, 2.300?
Não, aqui, olha, isso aqui, na verdade, é a previsão de venda dela. Essa venda dela, ela recebe parcelado, né? Então, ela recebe uma parte à vista, outra parte com 30 dias e outra parte com 60 dias. Se a gente somar aqui, ó, esse valor, com esse valor aqui que ela recebeu com 30 dias, com esse valor que ela recebeu com 60, dá esses 2.500 que ela vendeu aqui. Ela vendeu em maio, mas recebeu em maio, junho e julho. Entendeu? Entendi. Entendi. Beleza? Bem, agora vamos partir para a parte do desembolso, né, dos pagamentos, das saídas de dinheiro. Então, ele está falando que as compras são feitas todas à vista. Então, facilitou a nossa vida aqui, né, para esse caso aqui, que são de 1.000 em maio, 900 em junho e 1.100 em julho. Essa empresa compra e paga à vista. Então, esse valor que está posto aqui, a gente já traz ele direto, porque o pagamento foi à vista. Agora, se ela comprasse para pagar à vista 30 e 60, o que a gente tinha que fazer? O que nós fizemos aqui para o recebimento. Mesma ideia, né? Mas aqui não precisou, porque o pagamento é à vista. Ok? Essa empresa paga aluguel 1.000 todo mês. Então, ela tem um desembolso aqui com aluguel de 1.000 dinheiros todo mês. A folha de pagamento dessa empresa corresponde 10% das vendas do mês anterior. Aí nós vamos precisar fazer uma conta aqui para chegar nisso daqui, olha. Nós estamos fazendo a letra E. Então, a folha de pagamento corresponde 10% das vendas do mês anterior. Então, eu vou criar um outro rascunho aqui. Folha de pagamento. E aí, então, o que é a folha de pagamento que ela vai ter que pagar no mês de maio? 10% do que ela vendeu em abril. Não é isso? É como se essa empresa aqui não tivesse salário fixo, fosse só salário variável, pagasse esses 10%. Ok? O que é a folha de pagamento, então, dessa empresa para ser paga em julho? 10% do que ela vai vender, que ela espera vender em maio. E o que é a folha de pagamento dessa empresa em julho? 10% do que ela espera receber, ela espera vender em junho, tá? Isso aqui são as vendas. Vamos fazer assim, ó. Para poder facilitar aqui o entendimento. Pronto. Então, entenderam aqui a parte da folha? Nós calculamos 10% sobre a receita do mês anterior. Então, o que vai ser a folha de pagamento dessa empresa? Vão ser esses valores que a gente calculou aqui no nosso rascunho. 230 em maio, que são 10% da folha de abril, né, que foi das vendas de abril, que foram 2.300. Vai ser 250 para pagar em junho, que são 10% do que a empresa espera vender em maio, e 230, que são 10% do que a empresa espera vender em junho. Beleza? Ô, professor, só um minutinho. Tá. Mas tá falando, quando você fala 10%, você está somando só o valor das vendas, porque ele pega venda, quantos que foram com 20% que foi à vista, 30%, eu não tenho que somar 10%, não? Não. Aí são duas coisas diferentes aqui, ó. Na verdade, é o seguinte, as vendas são isso daqui, né? São essa linha aqui, olha. Então, aqui eu tenho expectativa de venda. Isso aqui é a forma de recebimento. Então, essas três linhas aqui é como que essa venda vai ser recebida. Então, por exemplo, esses 2.500 aqui que eu espero vender em maio, vai ser recebido uma parte em maio, uma parte em junho e outra parte em julho. Se eu somar esses três aqui, eu chego nos 2.500. Eu vendi em maio, mas recebi em maio, junho e julho. Ok? Então, aqui é o recebimento. Isso aqui é a folha de pagamento. A folha de pagamento, a informação que a gente tem aí, então, é a seguinte. É como se essa empresa aqui não tivesse salário fixo, só salário variável, só comissão. Ela trabalha só com comissão sobre as vendas. Então, em maio, e ela paga 10% de comissão. Então, em maio,
o valor da folha de pagamento vai ser 10% do que ela vendeu aqui em abril, dos 2.300. Entendeu? Acho que foi a Isabel. Entendeu, Isabel? Entendi, sim. Tranquilo? Obrigada. Pode seguir? Não, professor, Ótimo. no caso seria o salário mais os 10%, não? Para essa empresa aqui, ela só tem variável. Normalmente é isso mesmo, tá, Alana? Normalmente é isso mesmo. Eu tenho o salário fixo, né, e mais um variável. Mas para efeito dessa atividade aqui, ele considera só o salário variável. Ah, tá. E Tá? ali nos 70 dias que foi ali em cima, que é 20%, por que o do senhor deu 400? Pode ser que eu fiz alguma conta errada aqui, peraí. Ah, tá, porque esses 400 aqui é 20% sobre o que vendeu cá em abril. Aí cá em março. Então, em março ele tinha vendido 2.000, tá vendo? 20% de 2.000, porque é o que eu vendo, eu recebo com 60 dias. Então, o que eu vendi em abril, eu vou receber lá em maio. Aí, esses 460 é 20% do que eu vendi em abril, 2.300. Esses 500 é 20% que eu vendi em maio, 2.500. Beleza? Beleza. Tranquilo? Bem, essa empresa aqui, ela vai pagar dividendos de 800 dinheiros em julho. Então, ela não vai pagar nada de dividendos aqui em maio, vai ser 0, em junho vai ser 0, e em julho ela vai pagar 800. Ok? Em julho também, nessa empresa, aí aqui ficou meio... A atividade acabou juntando tudo, tá, pessoal? A gente precisa dar uma dividida nisso daqui. A atividade foi assim, em julho, vencem compromissos de amortização e juros no valor de 750. A gente separa isso, né? Os juros, ele vem aqui em cima, na despesa financeira. A amortização, ele vem aqui embaixo. Como a gente não tem essa informação aqui separada, eu vou arbitrar um valor aqui agora, tá? Vou estipular um valor aqui agora. Então, eu vou falar que 600 foi de amortização e a diferença, então, os outros 150 foi de juros, foi de despesa financeira. Tá, mas como que eu sei isso? Não, eu arbitrei isso aqui agora, eu defini isso aqui agora, já que a atividade não deixou isso claro e a gente precisa separar, tá bom? Está falando que essa empresa vai fazer uma compra de um equipamento e vai pagar à vista, no valor de 1.000. E isso vai acontecer em julho. Compra de equipamento é o quê? Investimento. Então, ela vai fazer um investimento no valor de 1.000 aqui em julho. Impostos que vão ser pagos em junho, da ordem de 320. Então, não tem impostos nem julho, nem maio. Ok? Bem, está feita a nossa planilha aqui. Está alimentado com os dados que a gente tem aqui. Ok? Deixa eu tirar isso aqui para cá agora. Ô, professor, Oi. eu coloquei tudo junto aí, vai dar errado, né? Peraí, foi o Gabriel? O Vinícius. Vinícius. Não, pois é, aqui, ó. Na verdade é o seguinte, cara, isso aqui não é uma regra assim, tem que ser desse jeito aqui. Não, tá? Ué, o que será que acontece? Pensou um pouquinho, Vinícius, o que será que acontece com a lei de mãe que o dela sempre precisa aprovar, só o dela? Não, mas não está aqui não, tá igual semana passada, que essa não está aqui pendente para aprovação, não. Manda o link para ela lá de novo para ver. Ah, deu? Tá. Ô, Vinícius, vamos lá. Então, assim, não é uma regra, não, tá? Essa é uma forma que eu, particularmente, gosto de trabalhar para eu poder ver o que a operação está gerando de caixa. E aí, digamos que aqui você jogou isso tudo junto aqui, ok. Mas a minha sugestão, e até para que vocês coloquem em prática, né, quando forem fazer nas empresas de vocês, é separar dessa forma aqui, para você poder ter uma base de comparação. E essa linha aqui, olha, geração de caixa operacional, ela tem que ser refletida pela apuração do seu resultado, pela sua geração de resultado lá do seu DRE. Ela tem que, num dado momento, né, guardadas as proporções que um é competência e outro caixa, mas aquele resultado lá econômico que vem lá do DRE, ele tem que se transformar em caixa, tem que ser gerado caixa. Então, por isso que eu gosto de separar, trabalhar dessa forma. Como não tinha essa informação, para efeito da atividade, ok, você juntou tudo aqui embaixo, por exemplo, beleza. Mas eu sugiro separar, tá? Inclusive na prática mesmo. Beleza? Beleza. Aí é o seguinte, vamos
Eu apaguei aqui. Não, apaguei, mas deixa eu buscar daqui. Quer ver? A atividade pediu para a gente fazer o seguinte. A empresa... Tem uma parte que ela pede para a gente analisar. Está aqui, quer ver? Na verdade, não pediu para analisar não, mas nós vamos analisar assim mesmo. Vamos fazer o serviço completo, né? Deixa eu trazer de volta para cá. Então, logo no início da atividade, ela falou para a gente assim, essa empresa começa com um saldo de 500 e ela deseja manter esse valor como saldo mínimo. Deixa eu voltar o saldo para cá, que eu tinha tirado ele daqui, né, o saldo inicial. Então, olha só, essa empresa começa com 500 em maio, recebe 3.080, paga 2.230 dentro do mês, a diferença do que ela recebeu, menos o que ela pagou, ainda sobra 850, que somado com os 500 que ela começou o mês, ela termina o mês com 1.350. Então, ela começa o mês de junho com 1.350, recebe 3.220, paga 2.470. Então, no mês, a diferença do que ela recebeu, menos o que ela pagou, ainda sobra 750. Ela não amortizou, não fez investimento, não amortizou a dívida, não fez investimento, não pagou dividendos. Ela termina, então, no período com 2.100, que eram os 1.350 que ela tinha, mais os 750 que ela está terminando, que ela está gerando, né, positivo no mês. Ok. 2.100 é o que ela começa o mês de julho. Aí ela recebe 3.240, paga 2.480, só que aí ela amortiza empréstimo, ela faz investimento e ela paga dividendos. Então, no período, no mês, a operação gerou 760 dinheiros. Né? Dentro do que ela recebeu, menos o que ela pagou da operação, ficou positivo. Aí a empresa pagou empréstimo, fez investimento, pagou dividendos. Aí, no mês, ela ficou negativo 1.640, quando ela fez essas operações aqui. Ela tinha começado com 2.100, que era o saldo do mês anterior, menos os 1.640, ela termina com 460. E olha aqui a informação que está para a gente aqui, olha. A empresa apresenta um saldo de caixa de 500 em 1º de maio e deseja manter esse valor como saldo mínimo. Ela ficou abaixo desse valor, não ficou? O que ela precisa fazer, então? Nesse mês aqui, ela tem necessidade de capital. Ela teria que buscar, pegar emprestado 40 dinheiros aqui, e tem um erro na minha fórmula, mas a gente já corrige ela aqui. Fazemos ao vivo. Para poder manter, então, o saldo de caixa mínimo que a empresa deseja ter, né, que é o capital de giro necessário para ela, nesse mês aqui ela teria que tomar, então, um recurso. Tomar aí 40 dinheiros emprestados para poder recompor o seu caixa e manter seu saldo mínimo. E está aí, essa aí é a resolução da atividade. Ok? Professor, Oi. deixa eu te perguntar. Nesse caso aí, quando a empresa ela precisa da necessidade de capital, vamos dizer, ela pega emprestado. Vamos supor que o sócio da empresa tem o dinheiro para repor, né, e que não seja necessário pegar emprestado com o banco a quantia. Esse valor depois, no próximo mês, ele tem que ser estornado para a pessoa que emprestou? Pois é, isso aí, Alan, é uma operação que é chamada de mútuo, quando o sócio empresta um dinheiro para a empresa. Ela precisa ficar registrada e, num dado momento, assim que a empresa puder, a empresa tem que devolver isso para ela. Então, né, digamos que é o seguinte, o cara começou a empresa e o capital social é de 20 mil. E aí, chegou nesse mês aqui, a empresa precisa de 40 mil para poder recompor o seu caixa e ela não quer pegar emprestado no banco, e o sócio quer emprestar esse dinheiro, não vai cobrar juros nem nada, ele quer emprestar esse dinheiro para a empresa. Então, ele faz esse empréstimo, essa operação tem que ser registrada na contabilidade, né, como um mútuo, e no dado momento que a empresa tiver condição de pagar isso de novo, aí vai lá e dá baixa nisso na contabilidade. Mas ela fica lá como uma obrigação com o sócio, não um valor que ela precisa devolver para o sócio, que ela precisa pagar para o sócio. Esse tipo de operação pode acontecer, é comum de acontecer. O que eu já vi em alguns casos, quando são empresas menores, é de não haver o registro. Muitas das vezes o sócio vai meio que misturando as suas contas pessoais com a conta da empresa.
Aí ele paga a conta pessoal na conta de banco da empresa, ele paga uma conta da empresa na sua conta pessoal, e vai misturando isso tudo e não tem o devido registro. Mas o correto é se fazer assim, isso é permitido? Sim, perfeitamente, né? Tem que ser registrado. Quando o sócio é uma pessoa jurídica, digamos que é uma empresa que tem participação numa outra empresa, uma empresa que é sócia de outra empresa, e ela empresta esse dinheiro para outra empresa. Aí, quando isso acontece, a única diferença é que é preciso recolher IOF sobre a operação. Quando o sócio que está emprestando uma pessoa jurídica incide IOF sobre essa operação de multa. Só isso que muda. Ah, sim. Não é porque aonde eu trabalho isso já aconteceu várias vezes e foi um dos motivos para a empresa fechar as primeiras vezes. Foi porque era muito, muito misturado. Então, tipo assim, às vezes terminava à noite o caixa não batia o valor. Então tinha que fazer. O dono tinha que colocar do dinheiro próprio dentro do caixa. E acabou fazendo isso e misturando muito. Em questão das finanças pessoais com as finanças empresariais. A contabilidade vai me ajudar aí, né? É o princípio de quê, galera? Um dos princípios da contabilidade lá, que precisa ser observado para esse tipo de coisa ir acontecer. Identidade. Oi, Franciele? Pode Princípio falar, da Franciele. entidade. Princípio da identidade, não é isso? Entidade. Né? Não, da entidade. Princípio da entidade, Uhum. que aí fala que a empresa é uma entidade e que o sócio é outra e não se misturam as duas coisas. Não é isso? Isso mesmo. Muito obrigado. Tranquilo, gente? Professor, só fiquei com a dúvida. A resposta que você disse aí, ó, que aí ficou o saldo de caixa, ficou de 460 e ficou abaixo. Aí a pessoa tem que fazer o que na empresa? Peraí que seu áudio deu uma falhadinha, eu perdi uma parte aí. O saldo de caixa terminou em 460 e ficou abaixo do esperado, né? Que era de ter pelo Do menos desejado. 500. Isso. Isso. Aí o que deveria fazer na empresa? Você disse? Não, pois é, aí essa empresa, né, vai tomar uma decisão, vai tomar um recurso, por exemplo, vai no banco e pegar emprestado, ou vai, como a Alana colocou aí, o sócio vai emprestar esse recurso. Beleza? Ah, entendi. Tá claro aí, galera? Sim, é complicadinho, mas deu para entender. Depois eu disponibilizo ao final da aula, eu disponibilizo essa planilha lá, tá? Que aí vocês podem dar uma olhada nela aí. Por E favor. só ratificando o que a nossa colega ajudou a gente aí, né, a Franciele, os 6 princípios da contabilidade, o primeiro deles é o princípio da entidade. O patrimônio da empresa não se confunde com aqueles de seus sócios ou proprietários. No caso, sociedade e instituição, né? Devem ser separados. Ok? Bola para frente. Mas disso, professor, não tenho certeza que, por exemplo, se o CPF tem um CNPJ e o CNPJ tá devedor, aí o CPF também fica restrito de crédito? Isso é verdade? Não, na verdade é o seguinte, o que acontece, vamos imaginar que você é sócio de uma empresa e a sua empresa vai pegar um recurso emprestado, vai tomar um empréstimo no banco. E aí a empresa, para tomar um empréstimo, ela precisa dar algumas garantias, né? O que você vai dar de garantia? Tem empresa que dá imóvel, que dá uma conta a receber de um cliente. Imóvel não é legal, não, que encarece muito a operação. Você tem que ir no cartório, mudar a documentação, depois quando fazer alienação, depois quando termina o empréstimo, você tem que ir lá, desfazer de novo, acaba encarecendo muito a operação. Mas acontece às vezes. E uma das coisas que os bancos pedem, costumam pedir, é a aval dos sócios. Então, quando a empresa pega aquele empréstimo, normalmente o sócio assina como avalista. E aí, a partir do momento que ele está assinando como avalista, ele se torna um devedor solidário. Se a empresa não pagar, ele também vai ter problema no seu nome. Tá? Ah, tá. Então é só nesse caso, né?
Isso. Entendi. Ok? Ok. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar de administração de estoques, tá? Como eu comecei, então, logo no início falando, é um item de extrema importância. Porque muitas das vezes o capital de giro da empresa está no estoque. A empresa está com tá com um volume de estoque muito alto, enquanto isso está pagando empréstimo, está pagando juros de conta garantida, né, de cheque especial, e está aquele estoque todo parado lá, não está bem administrado. Aí que entra, então, a parte de administração de estoque. E vamos ver o que é isso aí, né? Vamos trocar umas ideias em cima disso daqui. É difícil, né? Tá aí uma pergunta para vocês, mas como equacionar um nível ótimo de estoque e a operação e a produção? Bem, o que é isso? Né? O que está sendo dito aí? O que essa pergunta quer colocar aí? Eu falei para vocês que o estoque parado é um problema, né? Que é um dinheiro que está parado lá. Então, eu vou e defino na empresa o seguinte, falo, olha, vamos trabalhar com o menor estoque possível para não ficar com dinheiro parado, tomando essa decisão, por exemplo. Só que eu não levo em consideração, por exemplo, o prazo que o meu fornecedor leva para me entregar. E aí corro o risco de faltar matéria-prima, de faltar produto para revenda, né, dependendo do meu negócio. Corro o risco de eu parar a minha operação, de eu parar a produção. Então, como equacionar, como criar um negócio bem feito para não ter nenhum dos dois problemas? Nem ter um estoque muito alto, muito acima do que eu preciso, e nem colocar em risco a minha operação, minha produção. Como eu faço para ter um estoque ideal? A gente vai falar nisso daqui já para frente. Confirmando aqui, isso. Então, por hora, eu volto para responder a pergunta já, tá? Isabel, deu... Franciele, Isabel, tô compartilhando o... Eu também não tô vendo. Não? Não, gente, agora foi falha aqui, o troço foi mal. Não? Agora era todo mundo, não era só vocês, não. Agora deu certo? Deu. Agora foi. Tá, então o que eu estava falando era isso daqui, né? Como ter um nível ótimo de estoque sem comprometer minha operação e produção. Como equacionar isso? A gente volta já para poder falar sobre isso daqui. Antes disso, vamos relembrar desse cara aqui, que a gente viu algumas aulas para trás, que é o ciclo operacional e o ciclo de caixa da empresa, né? Recapitulando, o ciclo operacional é todo o ciclo, desde o momento que eu compro a minha matéria-prima ou minha mercadoria para revenda, até o momento que eu recebo do meu cliente pela venda dessa mercadoria. Isso é todo o meu ciclo operacional. Só que eu compro, né? Aí esse produto vem para o meu estoque, aí num dado momento eu vendo, aí num dado momento eu pago para o meu fornecedor e no momento seguinte eu recebo do meu cliente pela venda. Esse momento aqui, da hora que o dinheiro sai do meu caixa, que eu pago para o meu fornecedor, até a hora que o dinheiro volta para o meu caixa, que eu recebo do meu cliente, esse cara, então, é o ciclo de caixa, né? Necessidade de caixa, necessidade de recurso. É o prazo, então, que a empresa desembolsa o dinheiro até que ele volte para os seus cofres. E aqui que está a necessidade, então, do que a empresa precisa, né? Porque nesse momento aqui, ela precisa ter um capital de giro para suportar esse período aqui, ok? Então, aqui só dando uma relembrada, então, do que é ciclo operacional e ciclo de caixa. E aí, voltando para a nossa pergunta, né? Como fazer, então, um bom giro de estoque sem comprometer a minha produção? Como é que posso fazer isso? Ali atrás eu falei que é preciso fazer isso, né? Eu não posso ter um nível alto de estoque, muito além do que eu preciso, porque seria confortável. Não, para não parar a minha operação nunca, para eu não ter o risco de parar a minha produção, eu vou colocar meu estoque lá em cima. Eu deixo um nível de estoque altíssimo, não vou ter problema de produção, de operação nunca. Por outro lado, eu tenho um estoque parado, estou com dinheiro parado, isso é problema. Não, então eu tomo outra decisão, vou ter o mínimo de estoque possível. Aí eu corro o risco de faltar matéria-prima, faltar produto para vender, que é um cenário pior ainda. O meu cliente quer comprar e eu não tenho produto para vender para ele. Como equacionar isso então, né? Respondendo aquela pergunta?
Como fazer isso, então? É preciso ter dentro da sua gestão de estoque, né? É preciso conhecer qual que é o giro de cada um dos materiais, dos produtos que você tem no seu estoque. E quando eu estou falando de giro, né, a gente calculou ele lá atrás, né? Mas quanto tempo que o meu estoque leva para poder girar, né? É preciso conhecer qual que é, digamos que é uma empresa de revenda. Quantos produtos desse item X eu vendo por dia? E é preciso conhecer qual que é o prazo que o seu fornecedor leva para te entregar. Vamos dar um exemplo disso daqui, né? Vamos imaginar os pincéis. Vamos imaginar que eu venda, em média, 10 pincéis por dia. E que o meu fornecedor leva 4 dias para me entregar. Do momento que eu mando a ordem de compra para ele, até chegar no meu estoque, leva 4 dias, ok? Qual que é o momento ideal, então, de eu poder fazer um pedido para ele? Eu vou estipular no meu sistema que para o pincel, quando eu tiver um saldo mínimo de estoque de 50, está na hora de eu fazer uma compra nova. Porque aí, se eu vendo em média 10 por dia, eu tenho estoque para 5 dias. O meu fornecedor me entrega com 4 dias, eu ainda estou com um dia de segurança aqui. Se por acaso ele atrasar um dia, eu estou com um dia aqui. Isso aí não, né, vai variar, vai ser adequado a cada item. Então, tudo isso é feito, é um trabalho árduo, né, principalmente no início. Nós estamos falando também aqui do uso do sistema de informação. E aí, pessoal de contábeis aí, né, vai lembrar lá, eu não lembro o ano, acho que foi 2018, né, que nós fizemos a disciplina de sistema de informação juntos. Lá em 2018, quando a gente falou em sistema de informação, que eu falei para vocês que pode chegar num ponto que eu integre o meu sistema com o do meu fornecedor. E o meu sistema, na hora que vê que chegou no estoque mínimo, automaticamente ele já coloca um pedido lá dentro do sistema do meu fornecedor, sem precisar da interferência humana. Esse é o melhor cenário. Mas não é a realidade também de todos. Então, vamos trabalhar com o que está mais próximo aqui. O que está mais próximo, né, a grande maioria das empresas tem um sistema de informação, que faz um controle de estoque. E, normalmente, nesses sistemas, tem um campinho lá chamado assim, ponto de ressuprimento, ponto de pedido, alguma coisa assim. Então, como que se faz isso? Primeiro, eu preciso conhecer qual que é a rotatividade do meu estoque, qual que é meu volume de vendas, e isso item por item. Aí, num segundo momento, nós entramos no sistema e parametrizamos o sistema, qual que é o ponto de ressuprimento, qual que é o ponto de pedido, né? E aí vamos fazendo a gestão diária disso, seja através de emissão de relatórios, se o sistema já dá um aviso automático, para poder ver, olha, voltando para o exemplo que eu dei então, né? O pincel eu tenho só 50, então está na hora de eu pedir, porque eu vendo em média 10 por dia, meu fornecedor leva 4 dias para entregar, está no momento certo de eu fazer esse pedido. E é preciso periodicamente estar revisitando essas definições, porque as coisas mudam, né? Não são estáticas, as empresas não são estáticas. Então é preciso estar acompanhando e revisitando isso sempre para poder atualizar. Mas assim eu consigo fazer uma boa gestão de estoque, uma boa administração de estoque, né? Eu garanto que o meu estoque gire mais rápido, ou seja, não fico com estoque parado, não fico com dinheiro parado, sem colocar em risco a minha produção. Eu vou garantir que tenha produção. Ok? E aí a gente tem basicamente 4 tipos de estoques aí, né? Eu vou botar todos os 4 aqui, que eu vou começar, deixa eu ver qual que eu vou começar aqui. Eu vou começar de matéria-prima e embalagem. Eu vou começar de trás para frente aqui. Eu vou começar de materiais de consumo e almoxarifados, que é o estoque que todas as empresas têm, né? Independente do ramo de atuação da empresa, ela tem um estoque de material de consumo ali, de almoxarifado, né? Uma caneta, um lápis, uma borracha, um papelaria, né? Um envelope, folha 4, enfim. Então, é classificado como material de consumo e almoxarifado. Aí, um outro tipo de estoque é o de matéria-prima e embalagem, né? Para empresas, para indústrias, né? Algumas outras empresas também, não necessariamente indústrias, vai ter estoque de matéria-prima. Mas o que é isso? Insumo usado na minha produção, né, que vão ser transformados, ou na minha prestação de serviço. Aí eu tenho um estoque de mercadorias e produtos acabados, né, ou seja, aquele produto que já está pronto para ser vendido.
Só que vamos imaginar o seguinte, e eu gosto de usar sempre um exemplo de uma montadora de veículo. Vamos imaginar uma montadora de veículo, ela fabrica carros 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? E ela tem as datas para poder tirar os seus encerramentos mensais, né? Ela tem a data, como todas as empresas, para fechar o seu balanço, né? 31/12 vai fechar o seu balanço, mas mensalmente ela faz o fechamento, como todas as empresas. Então, vou imaginar, dia 30 de abril, quinta-feira de semana passada, essa empresa, essa montadora de veículo, ela estava lá rodando 24 horas por dia, né? E aí tinha lá 100 carros sendo produzidos à meia-noite, na hora que, às 23h59 do dia 30 de abril, às 0 horas do dia 1º de maio, tinha 100 carros em produção, mas que não estavam prontos. Então, esses veículos, né, digamos que já tinha lá chassi, a lataria, né, já tinha as portas, por exemplo, mas ainda não tinha vidros, enfim, faltava uma parte dele. Então, ele não é um produto acabado. Mas ele não é mais também estoque de matéria-prima. Ele já deu saída do estoque de matéria-prima, mas ele não deu entrada ainda no estoque de produtos acabados porque ele não está pronto. Aí existe o produtos em elaboração. Então, aquele produto que já saiu do meu estoque de matéria-prima, mas ainda não chegou no meu estoque de produto acabado porque ele não está pronto. Ele está em trânsito aqui ainda, né? Ele está sendo feito. É o estoque de produtos em elaboração. Então, são esses 4 tipos de estoque que as empresas têm, né? De acordo com o seu ramo de atuação, enfim, de acordo com a sua atividade. Tá ok? Tranquilo? Aí, alguém tem algum exemplo aí? Eu dei o exemplo do carro, mas de alguma empresa que conheça, que trabalha, que tenha trabalhado, que tem estoque de produto de elaboração também? Só para a gente poder ter mais exemplos aqui? Professor, pode-se dizer que o restaurante tenha também? Produto de elaboração? Porque é bem rápido, né, a produção. Pois é. Eu não sei se, do ponto de vista de controle, valeria a pena o esforço, sabe? Porque vamos imaginar o seguinte, o cara chegou, né, para poder jantar, chegou às 22 horas, fez o seu pedido, aí o chefe começou a preparar, né, e o cara foi, você recebeu seu jantar, ficou lá e tal, tomou um vinho, blá, blá, blá. Aí ele paga a sua conta 1h da manhã. Não sei se valeria o esforço, se poderia considerar, eu acho que não, que Não, né? faz sentido seguir direto. Pula essa parte, né? O esforço para Só fazer da esse matéria-prima já para o produto acabado. O esforço para fazer esse controle, eu acho que ele seria talvez não valeria o benefício, tá? Pode colocar também que seja dessa forma não sei se encaixa, mas, por exemplo, empresas como a Coca-Cola e a Ambev, não? Por exemplo. Ela deve ter uma produção 24/7, com certeza, sim. Né? A empresa que eu trabalho tem esse tipo de situação, porque você tem, né, alguns exames que não ficam prontos no mesmo dia. Você tem uma cultura, por exemplo, que você tem que plantar aquele troço lá, deixar a bactéria crescendo. Alguns casos levam 14 dias, né? Então, na virada, aquele troço não virou ainda um laudo, que é o produto que a gente entrega, mas eu já requisitei matéria-prima para trabalhar aquilo. Então, lá a gente tem também essa situação, que é um laboratório. Né? Beleza? E aí, já falamos um pouquinho disso daí, né? Eu acabei dando um spoiler aí, né? Estoque muito alto ou estoque muito baixo? Estoque de segurança. Nem muito alto, nem muito baixo. Né? Não muito alto para não ter o dinheiro parado ali em estoque, não muito baixo para não comprometer a operação. A menos que eu tenha garantia... Assim, ele tem que ser adequado, tem que ser de segurança, né? Porque aí você vai falar o seguinte, mas e as empresas que trabalham com estoque zero, né? Com just in time? Porque ela tem um processo e ela tem todos os seus fornecedores ali que garantem que não vai ter falta. Né? No momento que ela precisou, aquilo está ali. Tem alguns casos também que a empresa fornecedora coloca o estoque sobre a gestão do fornecedor lá dentro do cliente. Então, o cliente é estoque zero. E à medida que ele vai requisitando, que ele vai precisando, é que aquele troço vai sendo faturado. Então, não é.
Nesses casos aí, ok, porque eu tenho a segurança do meu fornecedor me garantindo. Agora, pensando num processo mais comum, onde eu faço um pedido, meu fornecedor fatura aquele troço, bota aquilo no caminhão, manda me entregar, né, que eu tenho um prazo para entrega, eu tenho que mensurar esse prazo aí e definir meu estoque em função disso daí, em função do giro e do prazo que meu fornecedor leva para entregar. Então, não é estoque muito alto, nem estoque muito baixo, é estoque adequado à minha operação, né? Um estoque de segurança, para que minha operação não pare por falta de abastecimento. O ponto de encomenda, então, né, o ponto de ressuprimento que eu falei lá atrás, é a venda média diária vezes o tempo entre o pedido e a chegada. Mais uma margenzinha de segurança, né? Isso aqui nada mais é que o exemplo que eu dei. Então, eu vendo diário lá no meu pincel, estou vendo 10 por dia, em média. Meu fornecedor leva 4 dias para poder me entregar, meu ponto de encomenda seria 40. Mas eu não quero trabalhar tão justinho assim, então eu vou botar meu ponto de encomenda com 50. Ok? E aí, algumas perguntas. Se, de repente, eu conseguir um bom preço, aí eu devo fazer uma aquisição de uma grande quantidade de matéria-prima, botar meu estoque lá em cima, porque eu consegui um bom desconto. O que vocês acham? Depende. Eu acho que depende. De Vai quê? depender de como que a empresa atua no mercado, como que é a produção. Tipo, se ela for uma produção em massa, dependendo do valor e o tanto que ela consegue produzir e vender dentro desse tempo, né? Aí seria indicável. Agora, para empresas pequenas, menores, com pouca rotatividade, não acho que seja indicado. Não tá errado o seu raciocínio, não, tá lá. Mas eu vou só estender ele. Eu acho que assim, Uhum. Acho que tem a ver também com o período que o produto vence, né, professor? exatamente. Tem que observar qual que é a validade desse produto, se eu tenho consumo. Então, eu tenho lá o consumo de 100, eu compro 100 por mês. De repente, meu fornecedor vem cá e me oferece para eu comprar 500, que ele vai me dar um desconto. Só que esse troço está vencendo, eu não vou conseguir usar esses 500. Mas não só isso, né? Eu vou dar a minha opinião aqui agora, tá? E aí, independente de empresa. Eu não sei se eu faria, mesmo, né, dependendo do preço. Teria que ser avaliado muito mesmo no caso, e, além do bom preço, o fornecedor teria que me dar um prazo mais alargado de pagamento. Então, digamos que eu compro para pagar com 60 dias, e eu compro 100. Aí o cara vem cá e fala assim, olha, me compra 300 que eu vou te dar 50% de desconto. Eu falo, tá bom, amigo. Mas além de 50%, além de me te pagar, não vai ser em 60 dias. Eu quero te pagar com 60, 90 e 120. Eu vou alargar isso daqui, para não ter saído do meu recurso de caixa, né? Então tem que se avaliar muito. Nem sempre, apesar do desconto, vai ser a melhor indicação, vai ser a melhor alternativa para poder se fazer, né? Como eu acho que foi a Alana que colocou, ou a Tatiele, não sei qual das duas, tem a questão do vencimento, do prazo de vencimento. E se essa mercadoria, que é a próxima pergunta aqui, não, desculpa, mas eu vou botar a pergunta, e se a mercadoria está vencendo, corro risco de encalhar com ela e perder? Então tem que tomar cuidado. E se o meu caixa não suporta isso daqui, eu vou arrumar um problema maior. Eu vou conseguir um bom desconto, mas eu não consigo vender isso aqui agora, e vou passar aperto no meu caixa, vai faltar capital de giro, vai faltar dinheiro para pagar meus fornecedores. Então é uma situação assim, muito pontual mesmo. Agora, estendendo um pouquinho mais, e se houver previsão de escassez de material? Por exemplo, o material é importado e o meu fornecedor está sinalizando que existe uma possibilidade de uma greve sem prazo de término na alfândega. E não vai conseguir entrar mais nada. Devo aumentar minha quantidade de matéria-prima, de estoque? Sim. Sim, né? Porque senão eu corro o risco que eu falei que é pior ainda, que é de não ter, né? De parar minha produção, de parar minha operação. E isso é o pior cenário. Então, numa situação como essa, de novo, chamar o amiguinho fornecedor para poder negociar, né? Tem empresas, por exemplo, não necessariamente por previsão de escassez, mas tem empresas que chegam no final do ano da férias coletiva, né? E aí vem o comercial da empresa e fala, ó, compra aí mais, porque nós vamos parar no dia 10 de dezembro, voltamos só dia 10 de janeiro. E aí você corre o risco. Mas tá bom, meu amigo, mas só que vamos negociar melhor esse prazo para essa compra.
Então, se eu te pago com 60, para essa compra eu quero 60, 90, 120. Já que você está me obrigando a comprar mais. É negociar sempre os prazos de pagamentos. Ok? E aí os fatores que influenciam, né, na tomada de decisão sobre investimento de estoque, no estoque de mercadorias e produtos acabados, eu vou definir, né, a quantidade de investimento que eu vou investir em função de quê? Em função da demanda que eu tenho do produto, né, da natureza do produto. Né? Se é um produto perecível, por exemplo, eu vou manter o menor estoque possível para não correr o risco de perder, né? Além de tudo, além de outros pontos, além da questão financeira. Se eu tiver uma economia de escala, mas guardado o que a gente falou agora há pouco, né? Então, assim, tem um desconto muito bom, mas guardado as ressalvas que a gente fez agora há pouco, posso definir e fazer um investimento maior no meu estoque. Aí fazer o investimento necessário. Quando a gente fala de produtos em elaboração, para tomar decisão sobre investimentos em estoque, né? Se de repente eu vou ter uma extensão do ciclo de produção, ou de repente a minha área comercial fez uma venda aqui fora dos padrões. E aí aqui eu vou ter que ter um investimento maior, né? Eu vou ter mais equipamentos rodando, eu vou ter mais produtos em elaboração aqui, um estoque maior nesse ponto aqui. Em função do nível de desenvolvimento tecnológico da produção, na questão de matéria-prima, né? E está posto aí pelo livro, né? No ponto de matéria-prima, isso aqui é só replicando o que o livro traz, mas isso aqui se aplica a qualquer um dos outros também, tá? Em função do prazo de entrega, né? De repente, o meu fornecedor consegue entregar com 30 dias, o negócio sai lá da Zona Franca de Manaus. Então, para um estoque independente de qual dos 4 for, eu vou ter que ter um estoque maior, porque o cara só consegue me entregar a cada 30 dias. Então, não posso fazer um giro de 15, senão vai faltar, né? Nível de requisição, qual que é a natureza física, se eu tiver problemas com a importação. E de material de consumo, na verdade, é que você tem o menor estoque possível, independente de qualquer coisa. Né? Eu vou ficar guardando, não vou ficar administrando estoque de caneta, de lápis, de borracha. Mas pode ser que tenha alguma peculiaridade operacional administrativa que me obrigue a dar um estoque maior de um determinado item, né? Mas não vou ficar concentrando esforço na gestão desse estoque aqui. Esse estoque ele tem que representar o menor percentual. Nós vamos falar na aula que vem de curva ABC, esse estoque aqui, ele tem que estar lá na minha curva C, lá assim, do que menos representativo dentro do meu estoque como um todo, tá? E aí, o processo de decisão, né, de compra de estoque, nós temos 4 situações aí, né? Uma delas, eu comprar meu estoque à vista e fazer a venda dele também à vista, da mercadoria. A outra, eu compro à vista, pago para o meu fornecedor no ato da compra e faço a venda para o meu cliente a prazo, dou um prazo para o meu cliente. Uma outra situação, quando eu compro e pago para o meu fornecedor a prazo e faço a venda à vista. E, por fim, quando eu compro a prazo e faço também a venda a prazo, né? Qual desses daí seria o melhor cenário? O último. E observado assim, eu tenho um prazo... Eu prefiro comprar a prazo e vender à vista. É um bom cenário. Agora, é preciso observar, e a gente vai ver isso aqui agora, tá? 3 prazos médios que a gente já conheceu aí. Prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Por quê? Beleza, esses dois que vocês falaram aí, com certeza vão ser cenários, né, melhores do que os primeiros. Comprar à vista e vender à vista não vai ser um bom cenário. Comprar à vista e vender a prazo, pior ainda, né? Então, comprar a prazo e vender à vista, comprar a prazo e vender a prazo são cenários melhores, né? E aí vamos ver como é que ele se comporta aqui e por que é tão importante então a gente conhecer dentro da empresa e trabalhar em cima dos prazos médios de estocagem, de pagamento, de recebimento. Vamos para o primeiro. Compra à vista e venda à vista. Vamos imaginar que nós fizemos uma compra no dia 1º de abril, ok? Aí nós pagamos essa compra à vista, né? Compra à vista, pagamos ela dia 1º de abril. Só que eu não vendo essa mercadoria no dia 1º de abril.
né? Eu tenho um prazo médio de estocagem. Então, para essa empresa nossa aqui, o prazo médio de estocagem é de 15 dias. Então, eu vendi a minha mercadoria dia 15 de abril, foi quando eu consegui vender. Vendi à vista. Vendi e recebi no dia 15 de abril. Mas olha só, do momento em que eu paguei para o meu fornecedor até que eu recebi do meu cliente, se passaram 15 dias. Por quê? Eu não vendo na mesma hora que eu compro. Então, eu acabo tendo um desencaixe aí, o dinheiro saindo para depois voltar depois de alguns dias, né? Eu já falei para vocês, o melhor cenário é que a gente seja financiado pelos nossos fornecedores. Então, se eu dou prazo para os meus clientes de 60 dias, eu tenho que conseguir comprar do meu fornecedor com 90, com 120, para dar prazo de eu vender, receber, para depois pagar para o meu fornecedor, né? O segundo cenário que foi posto lá, então, fazendo a compra à vista e a venda a prazo. Esse eu acho que disparado o pior, né? Então, imaginando aqui, fizemos uma compra dia 1º de abril, como o pagamento é à vista, pagamos no dia 1º de abril. Temos um prazo médio de estocagem de 15 dias, né? Em média, o produto fica 15 dias parado no meu estoque, até eu consigo vender, e eu dou 30 dias para o meu cliente pagar. Então, eu consegui vender a mercadoria no dia 15 de abril e vou receber do meu cliente só no dia 15 de maio. Olha só, do momento que eu paguei para o meu fornecedor até o momento que eu recebi do meu cliente pela venda, se passaram 45 dias. Ou seja, sem dúvida, acho que esse é o pior cenário de todos. Aí o outro aí que não sei se foi o Vinícius falou, prefiro comprar a prazo e venda à vista. Já é um cenário melhor que aqueles dois primeiros, né? Vamos botar exemplos aqui. Compramos mercadoria no dia 1º/4, recebemos ela no mesmo dia, fornecedor entregou no mesmo dia, ok? E esse fornecedor nos dá 30 dias para poder pagar. Então, nós compramos dia 1/4, pagamos o fornecedor dia 1/5. Nós temos um prazo de estocagem, acho que faltou alguma coisa aqui. Nós temos um prazo de estocagem e aí vamos imaginar o seguinte, nós fizemos a venda da mercadoria, não, que é venda à vista. Nós temos um prazo de estocagem e aí nós conseguimos fazer a venda dessa mercadoria só lá no dia 10/5, por exemplo. Então, eu pago primeiro para o meu fornecedor para depois receber. Se nesse cenário aqui eu tivesse um prazo de estocagem melhor, digamos que o meu prazo de estocagem fosse de 10 dias, esse cenário seria bom. Porque aí eu recebi aqui a mercadoria dia 1/4, vendi e recebi dia 10/4, por exemplo, porque é venda à vista, e fui pagar para o meu fornecedor só dia 1/5. Então, eu recebo para depois pagar. É um bom cenário. Então, se eu tivesse um prazo de estocagem melhor aqui, isso seria um bom cenário, né? Aqui não está bom porque o prazo de estocagem está muito alargado. E o último cenário... Olha, faltou um aqui. Não, está aqui. Passei de uma vez. O último cenário, então, a compra a prazo e a venda a prazo. De novo, né? E esse aqui especialmente. Esse aqui eu dependo dos três. Eu dependo de ter um prazo médio de pagamento que seja superior ao prazo médio de recebimento, né, que o meu prazo médio de recebimento seja menor que o meu prazo médio de pagamento, e preciso ter um prazo médio de estocagem também curto, que eu tenho um giro no meu estoque. Então, por exemplo, comprei a mercadoria no dia 1º e recebi ela no dia 1º mesmo. Meu fornecedor me entregou na hora. Eu tenho um prazo de estocagem de 15 dias, então eu vendi essa mercadoria no dia 15, em média com 15 dias eu vendi. Então, dia 15 eu vendi. O meu fornecedor me dá 30 dias de prazo. Então, eu pago para ele dia 1/5. E eu dou para o meu cliente 30 dias de prazo. Pago para o meu cliente dia 15/5. De novo, o dinheiro está saindo para depois ele voltar. Está ruim, né? Então, o ideal aqui, nesse cenário aqui, por exemplo, que é, sem dúvida, um dos melhores cenários, é que o meu prazo médio de pagamento fosse maior. Então, digamos que eu dou para o meu cliente 30 dias, eu tivesse um prazo médio de pagamento de 60. Porque eu recebi, comprei dia 1º de abril, vendi dia 15 de abril, dou 30 dias para o meu cliente, vou receber do meu cliente dia 15 de maio, mas eu ganho 60 dias do meu fornecedor. Então, eu vou pagar para ele só dia 1º de junho. Então, eu recebo do meu cliente para depois pagar para o meu fornecedor. Né? Então, num processo de decisão de compra, né, estão aí exemplos dos 4 cenários.
E o que precisa ficar bem claro, né, sobre esse processo, sobre essa decisão a se tomar, é ter um prazo médio de pagamento superior ao seu prazo médio de recebimento e ter um prazo médio de estocagem com um giro bem rápido, né, um prazo médio de estocagem mais curto. E jogar num exemplo desse daqui para poder simular. O ideal sempre, o fornecedor financiar o cliente. Então, se eu dou prazo para o meu cliente de 30 dias, eu tenho que conseguir do meu fornecedor um prazo de 60, para poder minha operação não ficar em desequilíbrio aí, né? Não ter uma demanda, uma necessidade de capital de giro ainda maior. Ok? Então, o processo estruturado, né, de gestão de estoque e de compras, ele começa, obviamente, pela previsão de vendas, né, aí vai definir o que eu preciso independente de qual área que é a minha, sou uma indústria, o que eu preciso de matéria-prima, né? Eu sou revenda, então o que eu preciso de material para revenda. Eu tenho que hierarquizar os insumos, né, até para eu poder botar foco no que realmente faz sentido. Então, eu vou deixar o meu comprador lá preocupado em comprar borracha para o meu escritório. Aí o cara esquece de comprar matéria-prima para a minha produção. Então, tem que ter uma hierarquia do consumo, né, uma prioridade, onde precisa um foco. Definição da quantidade da data de compras, né, que vai muito em função do meu giro, do meu processo, do meu prazo que o meu fornecedor consegue me entregar. E a análise, acompanhamento e atualização constante desse ponto de ressuprimento, né, para não correr o risco de montar um estoque muito alto e nem correr um risco maior ainda de ser muito baixo e faltar e parar a sua produção. Ok? Beleza, gente? Beleza. Essa sessão, né, 3.3 é isso. A gente vai passar agora pelas 3 questões. Na próxima aula, a gente vai falar sobre administração de estoque. Mas na sequência aqui, então, a gente fala da atividade 3, tá? Do trabalho 3. Bem, vamos lá, então, para a gente poder fechar aqui essa parte de administração de estoque. O ciclo operacional de uma empresa é uma linha do tempo que vai desde a compra da mercadoria, ou matéria-prima, até o recebimento pela venda do seu produto. Qual que é o primeiro componente do ciclo operacional? Sei que eu sei. É o estoque. Letra A, estoques. Tá bom? Letra A, estoque. Não é isso? Beleza? Confundi, professor, nessa aí. Como é que é? Fiquei meio confusa nessa. Por que é estoque? Deixa eu voltar lá naquela linha do tempo lá, peraí, naquela linha do tempo não, naquela... Peraí. Tatiele e Alana, se eu confundir, vocês me desculpem, tá? Mas a voz de vocês me confunde, não sei qual das duas. Então, eu acho que foi a Tatiele agora, mas vamos lá. No momento, o ciclo operacional ele vai desde a compra até o recebimento da venda, né? Quando eu compro, o que acontece? A mercadoria que eu comprei, a matéria-prima, enfim, a mercadoria para revenda, o que acontece? A primeira coisa que acontece com ela? Ela dá entrada no meu estoque. Né? Depois eu vou fazer o pagamento do meu fornecedor, vou fazer a venda, vou receber. Mas a primeira coisa que acontece, o primeiro ponto do meu ciclo operacional, né, que é a compra, é o quê? Alimentar o meu estoque. Ah, tá. Eu imaginei que essa compra aí ficaria como fornecedor, mas então não, né? Não, ele alimenta o estoque. Ele alimenta o fornecedor também, né? Na verdade é o seguinte, pensando agora contábil, né, pessoal da contabilidade, esse lançamento ele tem 2 pernas, né? Então, eu comprei uma nota para o meu estoque lá, comprei para o meu estoque 1.000. Ele alimenta lá o meu estoque e alimenta meu contas a pagar, meu fornecedor. Mas o primeiro processo aqui do ciclo operacional, o primeiro processo do meu ciclo operacional é a compra, né? Aí, o pagamento do fornecedor para efeito disso daqui, tá? Ciclo operacional é ciclo de caixa. Então, quando a gente olhar na questão contábil, na questão econômica, o que você falou não está errado, não. Então, no momento da compra, eu disparo 2 coisas. Eu tenho tanto o meu estoque, que é alimentado,
e a contrapartida dele é um fornecedor a pagar. Então, eu tenho uma conta lá no meu ativo, que é meu estoque, e do outro lado tem lá no meu passivo o meu fornecedor a pagar. Mas do ponto de vista de ciclo operacional, a primeira coisa que acontece é o meu estoque. E aí o meu fornecedor, só a hora do pagamento aqui que eu considero. Tá? Ah, sim, é isso mesmo que eu pensei. Obrigada. Tinha um jeito de eu ir direto lá, mas eu não... Tá, vamos lá, vamos passando por um aqui. Pronto. 2. Os estoques são definidos como materiais, né, mercadorias ou produtos mantidos disponíveis na empresa, aguardando seu ingresso na ciclo de produção, de uma forma geral, tá? Nem todos. De forma específica, eles são classificados em 4 tipos. Quanto aos estoques classificados como produtos acabados, quais das 3 afirmações abaixo estão corretas? Produtos acabados. Eles são adquiridos de terceiro para ser revendidos, eles são fabricados pela própria empresa e eles estão em total condição de serem comercializados. Quais delas estão corretas? Ou qual, né? Qual ou quais? Eu acho que é 1, 2 e 3. Todas? As 3, não? Todos estão corretos. Eles são fabricados pela própria empresa, né? Então ele sai de matéria-prima, dependendo da empresa, né? Ele vai passar por produtos de elaboração lá no balanço, né? Todas as empresas ele vai passar por produto de elaboração e ele está totalmente pronto para ser comercializado, para ser vendido. Mas esse produto não foi comprado para ser revendido. Vamos imaginar o pincel. Eu sou a indústria que faz o pincel. Então, o que vai ser o meu produto acabado? É o pincel quando ele estiver prontinho para ser vendido. Agora não, agora eu sou uma papelaria que eu compro da indústria para poder vender. Aí eu tenho produtos para revenda. Então, ele não é classificado como produto acabado, porque não sou eu que faço ele. Ok? Ah, Beleza? Estranho, mas beleza. ok. Oi? É estranho, mas é ok, porque a gente acha que é tudo, né? Porque tá tudo acabado para vender. Sim, só que a diferença, Gisele, eu acho, né? A Isso. diferença aqui é o seguinte: dentro da classificação, opa, deixa eu voltar. Dentro da classificação, se eu compro para revender, aí ele entra como estoque de mercadorias para revenda. O Entendi. estoque de produto acabado significa que fui eu mesmo que fabriquei ele, que produzi ele. Tá. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Terceiro, os estoques são classificados de forma mais específica em 4 tipos, né? Quais são esses tipos? Separados por custo, categoria A, B, C e D, sendo o A o mais caro e o D o mais barato. Separado por tempo de estocagem, A, B, C e D, A o mais antigo, D o mais recente. Não, mercadorias e produtos acabados é um deles, produto com defeito é o outro, produtos sem defeito, materiais de consumo almoxarifados. Acho que não, né? São classificados como produtos em elaboração, matérias-primas, embalagens e almoxarifados? Ou Não. mercadoria de produtos acabados? Letra E. Produtos em A elaboração, letra E. matéria-prima e embalagem, material de consumo e almoxarifado. Letra E. Certinho. Beleza? Bem, galera, então, essa parte aqui fechamos, tá? Eu já vou encerrar a gravação aqui, até para o vídeo ficar mais curto, eu consigo subir ele mais rápido lá, não preciso ficar trabalhando ele. E aí eu vou passar o trabalho. Ou vocês querem que continue gravando também a parte do trabalho, para depois olhar alguma dúvida? Acho que não precisa, até mesmo porque eu vou explicar aqui, tá? Bem, no trabalho, o que acontece? Eu tenho recebido, né, um volume grande de demandas pelo WhatsApp e eu tenho uma outra atividade, né? E acaba que essa outra atividade também consome muito tempo também. Acho que nunca quem trabalha na área financeira teve tanta coisa igual tem tido agora para conseguir manter as empresas vivas diante desse cenário que a gente está vivendo aí, né? Onde o consumo caiu consideravelmente aí nas empresas de uma maneira geral. Então, assim, eu estou com uma demanda alta lá
e eu não estou conseguindo responder em tempo hábil todas as demandas que eu tenho recebido de dúvidas de trabalho. Né? O pessoal do 6º período, que já foram meus alunos em 2 outras oportunidades, sabe que eu respondo, procuro responder prontamente, mas eu não estou conseguindo. Então, esse trabalho aqui, eu estou reservando uma parte da aula aqui hoje, e ele vai ser para vocês entregarem daqui a 15 dias, porque aí na próxima aula eu vou reservar uma parte da aula também para poder tirar as dúvidas. Então, qual que é a ideia? Eu lanço ele aqui hoje, né, e vocês já apresentam as suas dúvidas. Eu já vou liberar ele para vocês acessarem lá no AVA também, que ele já está no AVA, só falta eu marcar uma caixinha lá, ele aparece para vocês. Então, eu lanço ele Professor, aqui. Oi? Você está compartilhando alguma coisa? Ainda não. Eu vou compartilhar ele, mas ainda não, tá? Então, eu lanço ele aqui, vou passar, a gente vai... Vocês vão apresentar suas dúvidas e vocês vão começar a fazer. E eu acho que no momento que começar a fazer, é que as dúvidas, né, começarão a surgir, as dúvidas virão. E aí, vão juntando essas dúvidas. Na próxima aula, ao final do conteúdo, na próxima aula a gente vai falar sobre curva ABC. Aí, ao final do conteúdo, que a gente terminar de falar de curva ABC, a gente abre um espaço aqui para poder tirar dúvidas do trabalho, que de repente a dúvida de 1 vai ser de 2, de 3, vai ser de 10, e a gente faz isso. E eu não fico devendo para vocês, né? De repente, eu sei que é chato, de repente vocês me acionam e eu não consigo responder em tempo hábil. Então, para a gente não ter isso, eu estou esticando um pouco mais o prazo. Tá bom? Acabei de liberar ele no AVA para vocês, mas eu vou plotar ele aqui também na tela. Vou compartilhar ele com vocês aí já agora. Esse trabalho, então, que está sendo lançado hoje é para ser entregue até o dia 18. Na próxima segunda... Ele está em qual unidade, professor? Qual unidade? Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui em qual que ele está lá. Ele está lá na unidade 3, seção 2, no pós-aula. Olha só. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Tá. Então, né, de novo, ele é individual, né? Como tem sido os outros. Vocês podem fazer usando o Excel e enviar ele para o meu e-mail, ou se quiserem, pode fazer manuscrito. Pega uma folha A4, pega uma régua, faz os quadrinhos e faz manuscrito, digitaliza e me envia, tá? Agora, pessoal, em qualquer das duas situações, não se esqueçam disso daqui, ó. O que está acontecendo, tá? Não sei se aconteceu nessa turma aqui, não, mas o que está acontecendo? Teve um caso de um trabalho manuscrito que tinha umas 8 páginas e não tinha o nome. Então, não tem como eu saber depois, mas eu mandei por e-mail. Mas como é que funciona, né? Qual que é meu processo aqui? Eu recebo aquele monte de e-mail, normalmente vem todos juntos, né? Já na data próxima de vencer o prazo. E aí eu vou salvando cada um daqueles arquivos no meu computador e dando aquele recebido para vocês. Recebido. Aí, num segundo momento, depois que eu fiz isso, aí que eu vou abrir um por um e olhar o conteúdo, olhar se atendeu o que está sendo pedido, se está correto, para poder lançar a nota. E muitas das vezes, quando eu abro esse arquivo, ele está sem nome lá dentro. Então, a primeira coisa que for fazer, seja uma planilha eletrônica, seja manuscrito, escreve seu nome lá em cima. Primeira coisa, tá? Para evitar esse tipo de problema. Se fizer manuscrito, digitaliza aí, pode ser, digitaliza e me manda. Pode ser planilha eletrônica e enviar a planilha eletrônica, tá? Não é gerar um PDF e depois mandar o PDF da planilha, não. Se for planilha, mandar a planilha eletrônica. Para a gente evitar de cópia e coisas desse tipo, tá bom? Então, nós temos aqui uma empresa, é uma empresa que produz camisas de time de futebol. E ela projetou para o ano de 2020 o seguinte: aqui nós temos a quantidade de camisas que ela espera vender em cada mês. Então, 65 mil camisas em janeiro. Isso aqui é o número de camisas, tá? Unidades. E aí o valor médio da camisa é de R$130.
Ou seja, qual que é o faturamento dessa empresa, né? Qual que é o volume de venda, qual que são as vendas mensais dessa empresa? A quantidade que ela espera vender vezes o valor médio. Eu acho a receita dessa empresa mês a mês. Beleza? Essa empresa aqui tem o volume de matéria-prima que ela vai gastar mês a mês também. Já dei isso pronto aqui para vocês. E deu o número de funcionários que essa empresa vai ter, né? Ela tem uma certa sazonalidade, ela alterna o número de funcionários, mas o número de funcionários que ela vai ter mês a mês também. Bem, vamos lá então para as informações, para as demais informações. O prazo médio de recebimento dessa empresa é 30 dias. Então, tudo que ela vendeu em janeiro, ela recebe em fevereiro, que ela vendeu em fevereiro, recebe em março e assim por diante. Essa empresa paga 2% de comissão sobre as vendas para os seus funcionários. O salário fixo do funcionário é de R$ 1.800 por funcionário. Então, nós temos que lembrar que existe o salário variável também lá, né? Que está posto aqui um pouco antes, ó. Então, ela tem de salário fixo 1.800 por funcionário, aí tem o número de funcionários aqui em cima, mais 2% de comissão sobre as vendas, né, sobre a receita, para eu poder calcular o valor da folha. Então, como é que eu faço isso também, né, que é importante? O salário é pago sempre no mês seguinte. Então, os 2% sobre o valor da venda de janeiro vai ser pago junto com o salário de fevereiro, e assim por diante. E aí a gente precisa saber, então, como é que foi a história dessa empresa em dezembro, né? Porque a folha que eu vou pagar em janeiro é a folha de dezembro. Então, em dezembro, essa empresa tinha 76 funcionários. Essa empresa paga 10% de impostos, paga no mês seguinte, sobre a receita, tá? Vamos imaginar como se fosse uma empresa de lucro presumido, por exemplo. Só para poder facilitar aqui, os impostos que ela vai pagar, 10% sobre a receita, sempre pago no mês seguinte. E em dezembro de 2019, essa informação nós vamos precisar, a receita da empresa foi de R$ 9.814.870, para eu poder saber, então, quanto que eu vou ter de imposto para pagar em janeiro. Aí o imposto de fevereiro vai ser em cima das vendas de janeiro e assim por diante. Essa empresa paga de amortização de empréstimo 30 mil todo mês e de juros 4.500 todo mês. Não vai variar isso aqui também não, isso é fixo. Essa empresa pretende fazer a aquisição de um novo equipamento, deixa eu reduzir aqui minha tela, e esse equipamento vai custar 250 mil. Ela pretende fazer a compra dele em maio e vai pagar em 5 parcelas iguais e consecutivas a partir de junho. Ok? 5 parcelas de 50 mil. A matéria-prima utilizada no mês é adquirida no mesmo mês e é pago com 30, 60 e 90, então vamos voltar no quadro aqui em cima. Essa matéria-prima que eu gastei aqui em janeiro de 4.550 foi comprada toda em janeiro. Só que ela vai ser paga com 30, 60 e 90. Então, esses 4.550 aqui, que eu comprei em janeiro, eu vou pagar uma parte dele em fevereiro, uma parte em março, uma parte em abril. A empresa utiliza... Opa, agora eu estou vendo um erro aqui de escrita aqui. Utilizada não. A empresa utiliza 3 máquinas de plotagem, e essas máquinas, né, esses equipamentos, outro errinho também aqui, são alugados, e o valor mensal do aluguel é de 10 mil cada um por mês. Essa empresa tem um galpão que ela usa para poder fazer sua produção, né? Paga de aluguel desse galpão 2 mil por mês. Ela tem uma despesa de manutenção de equipamentos de 3 mil por mês. Ela tem uma despesa com publicidade e propaganda de 1,2% da receita, IPTU 0,5% do valor do aluguel do imóvel, e o IPTU vai ser pago em 11 parcelas, de fevereiro a dezembro. Os dividendos serão pagos no ano de 2020, no montante de 696 mil, em 12 parcelas iguais e consecutivas. O saldo de caixa mínimo para a operação dessa empresa é de 1.100.000, ou seja, aquela última linha ali, naquele exemplo do início da aula que a gente fez lá, que era 500, que a gente, aí nós até pegamos 40 emprestados para voltar nos 500, para essa empresa aqui de 1.100.000. Essa empresa vai começar o ano de 2020 com um saldo de 1.256.989. E aí o que se pede, então? Elabore a projeção de caixa para o ano de 2020 e indique
se haverá sobra ou falta de recursos e o que deve ser feito. Então, nós estamos falando aqui, olha, 1.100.000 é o saldo que ela precisa manter para garantir suas operações. Então, nós vamos construir a nossa projeção e vamos ver. Se o valor ficar abaixo de 1.100.000, o que eu vou fazer? E se ele ficar acima de 1.100.000, o que eu vou fazer? Tá claro? Dúvidas? Aí tem que fazer de todos os meses de 2020? Exato, de todos os meses. Janeiro, fevereiro, até dezembro. Ah, tá. Tá? E você vai mandar para a gente a planilha, professor, de modelo? Pode usar dessas que a gente usou na aula aí, pode construir de vocês. É que se você tivesse uma de modelo, ia ser mais fácil para mim. Não, mas eu quero que vocês construam. Ah, Tá? ah, tá. Tem até uma lá no AVA, pode partir dela, que eu já deixei lá. Pode partir, a partir dela só vai acrescentando linhas ali. Tá bom. Tá bom? Tá. Claudinei, Oi. só me tira uma dúvida, que eu não escutei direito. O valor da receita